Trofim Lysenko. Como a pseudociência soviética condenou milhões. Durante décadas, a vida dos cidadãos soviéticos dependia dos caprichos de Trofim Lysenko, um agrônomo incompetente que conquistou um nível de respeito entre os líderes soviéticos tão equivocado quanto suas crenças científicas. Por um lado, ele realmente não acreditava em genética. Em vez disso, pensou que as sementes poderiam ser educadas ou treinadas a responder diretamente aos estímulos de seu ambiente. Como chefe da agricultura soviética, Lysenko teceu histórias impossíveis de como sua pseudociência poderia produzir todos os tipos de colheitas na Rússia. E os líderes soviéticos que procuravam estabelecer sua nação como líder em ciência o apoiaram. O que se seguiu foi uma série bizarra de experimentos agrícolas que acabaram em desastre, fome e causaram a morte de até 7 milhões de russos. Se você se interessa por esse tema e pela história da Rússia, não deixe de conhecer o nosso livro 100 mitos da Revolução Russa. O link para a venda está na descrição do vídeo. E agora, voltando ao nosso assunto, a origem camponesa de Trofim Lysenko, o amor pelo folclore e a abordagem aleatória da ciência fizeram dele o queridinho do Partido Comunista, que o saudou como um herói da classe trabalhadora russa. Aplicando o princípio marxista do materialismo, no qual as condições que cercam o indivíduo ditam seus comportamentos e respostas, Lysenko acreditava que as plantas e animais também poderiam ser remodelados conforme necessário. Em 1927, as teorias de Lysenko pareciam ser comprovadas quando uma safra de ervilhas que ele havia plantado no inverno explodiu em vida verde. Ele achava que isso provava que havia ensinado as ervilhas a crescer mesmo fora da estação, simplesmente expondo-as ao frio. Mas onde Lysenko realmente condenou a Rússia foi ao afirmar que os resultados de seu trabalho, um vegetal com flores no inverno, seriam lembrados pela planta e transmitidos aos seus descendentes. Embora as credenciais científicas e os métodos de Lysenko fossem extremamente deficientes e suas teorias fossem falhas, ele estava na Rússia certa, na hora certa. Em 1928, Stalin iniciou a coletivização de todas as fazendas e os resultados foram catastróficos. Stalin estava desesperado por uma solução milagrosa e assim, quando recebeu a notícia do audacioso jovem cientista, ordenou-lhe que espalhasse suas ideias ridículas para as fazendas coletivas em dificuldades. Lysenko prometeu transformar toda a Rússia em uma super fazenda. Era música para os ouvidos de Stalin,
mas uma sentença de morte para milhões. Consolidar as fazendas do país foi um desastre em si, mas adicionar à mistura a perigosa pseudociência de Lysenko só piorou a crise. Sua escolha de expor as sementes a diferentes temperaturas, embalá-las firmemente nos campos e proibir o uso de pesticidas e fertilizantes resultou em quebras recordes de safra. Especialmente arriscados eram seus tratamentos, como raspar sementes com lixa ou tratá-las com ácido, o que as enfraquecia a pragas e infecções fúngicas. O fato de não haver mais mortes pode ter mais a ver com o fato de que os chefes das fazendas logo ignoraram silenciosamente suas ideias. Mesmo com suas ideias aprofundando uma das fomes mais devastadoras da história, a estrela de Lysenko estava crescendo entre os líderes soviéticos. Em 1939, ele foi tão amplamente apoiado que, após uma longa luta com o geneticista Nikolai Vavilov, que desmascarou seu charlatanismo, Lysenko assumiu o controle de quase todas as pesquisas soviéticas de alimentos. Vavilov foi posteriormente preso e encarcerado, antes de morrer de fome em 1943. Qualquer outro cientista que se atrevesse a questionar o lysenkoísmo corria o risco de ser desacreditado, preso ou mesmo morto. Mas as ideias de Lysenko não causaram estragos apenas na Rússia. A China de Mao Tse-tung importou conselheiros, livros, tecnologia e ideias soviéticas, incluindo as teorias de Lysenko. Mesmo quando a morte de Stalin destruiu grande parte do apoio de Lysenko, a China começou a copiar sistematicamente todos os erros da coletivização e do lysenkoísmo soviético. O fracasso desses esforços era previsível, mas a escala da destruição forjada na China superou a soviética. Entre 1959 e 1961, cerca de 45 milhões de chineses morreram como resultado da fome, desnutrição e doenças. Este período de tempo ficaria conhecido como a Grande Fome Chinesa. Trofim Lysenko foi desacreditado publicamente em 1964 e morreu na obscuridade aos 78 anos em 1976. Mas deixou uma importante lição: a natureza não se submete aos caprichos políticos, nem ao planejamento estatal. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.